Ele nunca imaginou que aquele envelope esquecido no fundo do guarda-roupa dela mudaria tudo. Quando abriu, não era só papel velho. Era um segredo de 23 anos. Ricardo estava organizando o guarda-roupa quando encontrou aquele envelope amarelado no fundo da gaveta dela. Marina tinha saído para o mercado e ele aproveitou para arrumar as roupas de inverno que estavam bagunçadas há semanas. O envelope estava escondido embaixo de uma pilha de blusas velhas, como se alguém tivesse colocado ali de propósito para nunca mais mexer. Ele pegou o envelope e sentiu que tinha alguma coisa dentro. Não era grosso, mas também não estava vazio. Ricardo olhou para os lados, como se Marina pudesse aparecer do nada e pegar ele mexendo nas coisas dela. Mas a curiosidade foi mais forte. Ele abriu devagar, tomando cuidado para não rasgar. Quando viu o que tinha lá dentro, o mundo parou. Eram fotos de uma criança que ele nunca tinha visto na vida. Um menino pequeno, de uns 2 ou 3 anos, com olhos grandes e um sorriso tímido. Tinha também uma certidão de nascimento dobrada várias vezes, amarelada pelo tempo. O nome na certidão era Gabriel Henrique e a mãe era Marina Cristina Santos. A mesma Marina que dormia do lado dele há 5 anos. Ricardo sentou na cama e ficou olhando aquelas fotos como se fossem de outro planeta. O menino tinha alguma coisa familiar no rosto. Alguma coisa que lembrava a Marina quando ela sorria. Mas ele nunca tinha ouvido falar de nenhuma criança, de nenhum filho, de nada que explicasse aquilo ali. O barulho da chave na porta fez ele dar um pulo. Marina tinha voltado mais cedo do que o esperado. Ricardo tentou guardar tudo rapidinho, mas as fotos escorregaram da mão dele e espalharam pelo chão. Quando Marina entrou no quarto carregando as sacolas do mercado, ela viu Ricardo no meio daquele monte de foto e papel. O rosto dela ficou branco na mesma hora. As sacolas caíram da mão dela e ela ficou parada na porta, olhando para aquele envelope aberto como se estivesse vendo um fantasma. Marina correu até ele e tentou juntar tudo, desesperada, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os papéis. Ricardo, eu posso explicar, ela disse com a voz quebrada, ainda tentando organizar as fotos. Não é o que você está pensando. Mas Ricardo não conseguia pensar em nada. Ele só olhava para aquela mulher que conhecia há anos e percebia que não sabia nada sobre ela, nada mesmo. Marina sentou no chão do quarto, com as fotos no colo, e começou a chorar de um jeito que ele nunca tinha visto. Não era choro de tristeza comum. Era choro de quem guardou uma dor muito grande por muito tempo. Ele é meu filho, Marina falou baixinho, quase sussurrando. Eu tive ele quando tinha 16 anos. Ricardo sentiu como se alguém tivesse dado um soco no estômago dele. Marina continuou falando, mas as palavras saíam meio enroladas por causa do choro. Ela contou que engravidou muito nova, que a família dela ficou uma loucura quando descobriu, que todo mundo falava que ela tinha que entregar a criança para uma família que pudesse cuidar melhor. Eu não queria, ela disse, segurando forte uma das fotos. Eu queria ficar com ele, Ricardo, mas eu era uma menina. Não tinha como sustentar uma criança sozinha. A história foi saindo aos poucos, entre soluços e palavras cortadas. Marina falou que passou 9 meses escondendo a barriga, trabalhando em casa de família para juntar algum dinheiro. Quando o menino nasceu, ela conseguiu ficar com ele por apenas alguns dias antes de entregar para a assistente social. Foram os dias mais felizes e mais tristes da vida dela. Ricardo ficou ali sentado, tentando processar tudo aquilo. Ele lembrou de todas as vezes que Marina ficava estranha quando via alguma criança na rua, de como ela mudava de canal quando passava propaganda de fralda na televisão, de como ela sempre arrumava desculpa para não ir em aniversário de criança dos parentes dele. "Por que você nunca me contou?" ele perguntou, e a voz saiu mais áspera do que ele queria. Marina limpou o rosto com as costas da mão e olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Como é que eu ia contar uma coisa dessas?
Você ia querer ficar comigo, sabendo que eu abandonei meu próprio filho? Ela mostrou para ele um monte de cartas que estavam no fundo do envelope. Eram cartas escritas à mão, com letra caprichada, todas endereçadas para Gabriel. Marina explicou que escrevia para ele todo ano no aniversário, contando como tinha sido o ano dela, perguntando como ele estava, dizendo que pensava nele todos os dias. Mas nunca mandou nenhuma carta porque não sabia onde ele morava. Eu sonho com ele quase toda noite, Marina confessou, dobrando uma das cartas. Sonho que ele aparece aqui em casa, que ele me perdoa, que a gente pode ser uma família de verdade. Mas aí eu acordo e lembro que ele nem sabe que eu existo. Ricardo pegou uma das fotos e ficou olhando para aquele menino sorrindo. Agora que sabia da história, conseguia ver a Marina naquele rostinho. Os olhos eram igualzinhos, e o jeito de sorrir também. Ele entendeu porque ela às vezes ficava triste do nada, porque às vezes acordava de madrugada e ia para a sala ficar olhando pela janela. Você sabe onde ele está agora? Ricardo perguntou. Marina balançou a cabeça. Não faço ideia. Já tentei procurar algumas vezes, mas nunca consegui descobrir nada. A adoção foi fechada, sabe? Eles não dão informação nenhuma. Aquela noite, Ricardo ficou acordado, pensando em tudo que tinha descoberto. Marina dormiu do lado dele, mas ele sabia que ela não estava dormindo de verdade. Ela ficava se mexendo na cama, suspirando, virando de um lado para o outro. Era como se agora que o segredo tinha saído, ela não conseguisse mais fingir que estava tudo bem. De madrugada, Ricardo acordou com um barulho baixinho. Marina estava sentada na beirada da cama, chorando em silêncio. Ela estava segurando uma das fotos do menino, passando o dedo pelo rostinho dele como se pudesse tocá-lo de verdade. Ele deve ter 23 anos agora. Ela sussurrou quando percebeu que Ricardo estava acordado. Deve ser um homem feito, talvez até tenha filhos. Ricardo levantou e sentou do lado dela. Pela primeira vez em 5 anos de relacionamento, ele viu Marina completamente quebrada, completamente vulnerável. Ela sempre foi uma mulher forte, que resolvia os problemas sozinha, que nunca pedia ajuda para nada. Mas ali, segurando a foto do filho que entregou para a adoção, ela parecia uma menina perdida. A gente vai encontrar ele, Ricardo disse. E ele mesmo se surpreendeu com essas palavras saindo da boca dele. Marina olhou para ele com os olhos arregalados. Você fala sério? Falo. Se você quer encontrar seu filho, a gente vai atrás dele, não importa quanto tempo leve. Marina começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era choro de alívio, de esperança, de quem finalmente não estava sozinha carregando aquele peso. Ela se jogou nos braços do Ricardo e ficou ali, chorando e agradecendo, repetindo que não merecia ele na vida dela. Mas Ricardo sabia que não era sobre merecer ou não. Era sobre amor, sobre família, sobre não deixar a pessoa que você ama sofrer sozinha. E naquela madrugada, olhando para as fotos espalhadas na cama, ele entendeu que a busca pelo Gabriel não era só da Marina. Agora era dele também. Na manhã seguinte, Marina acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Ricardo estava fazendo café na cozinha quando ela apareceu, ainda de pijama, com uma das fotos do Gabriel na mão. Ela sentou na mesa da cozinha e ficou olhando para a foto como se fosse a primeira vez que via. Você quer saber tudo, né? Marina perguntou com a voz rouca. Como foi que aconteceu? Como foi que eu deixei ele ir embora? Ricardo colocou uma xícara de café na frente dela e sentou do outro lado da mesa. Ele podia ver que ela estava se preparando para contar uma história que nunca tinha contado para ninguém. Marina respirou fundo e começou a falar devagar, como se cada palavra doesse para sair. Eu conheci o pai do Gabriel na escola. Ele se chamava Tiago e era 2 anos mais velho que eu. Todo mundo achava ele lindo e eu não conseguia acreditar quando ele começou a me dar atenção. Marina parou para tomar um gole de café, as mãos tremendo um pouco. Eu tinha 15 anos e achava que sabia tudo sobre a vida. Ela contou que Tiago era popular,
Jogava futebol no time da escola e todas as meninas queriam namorar com ele. Marina sempre foi mais quieta, mais caseira. E quando ele começou a conversar com ela no intervalo, ela se sentiu a pessoa mais especial do mundo. A gente começou a namorar escondido, porque minha mãe não deixava eu ter namorado. Ela falava que eu era muito nova, que tinha que focar nos estudos. Marina sorriu com tristeza. Se ela soubesse o que ia acontecer, talvez tivesse me deixado namorar à luz do dia. O relacionamento durou alguns meses. Tiago e Marina se encontravam depois da aula, nos finais de semana, quando ela conseguia sair de casa, sempre inventando desculpas para os pais. Marina se apaixonou de um jeito que só adolescente consegue se apaixonar, achando que aquilo ia durar para sempre. Foi numa tarde de sexta-feira. A gente tinha ido para a casa de um amigo dele que estava viajando. Marina parou de falar e ficou olhando pela janela da cozinha. Eu não sabia de nada, Ricardo. Nada mesmo. Minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre essas coisas. Na escola também não falavam. Ricardo podia imaginar como deve ter sido para uma menina de 15 anos, criada de forma conservadora, sem orientação nenhuma sobre o próprio corpo. Marina continuou contando que eles não usaram proteção porque não sabiam da importância, porque achavam que não ia acontecer nada na primeira vez. 2 semanas depois eu comecei a me sentir estranha, enjoada, tonta, com sono o tempo todo. Minha mãe achava que era gripe. Marina riu sem graça. Eu também achava. Nunca passou pela minha cabeça que podia estar grávida. Quando Marina finalmente desconfiou e fez o teste, o mundo dela desabou. Ela tinha acabado de completar 16 anos e estava grávida de quase 2 meses. A primeira pessoa que ela contou foi o Tiago, achando que ele ia ficar do lado dela, que eles iam resolver aquilo juntos. Ele ficou branco quando eu contei. Falou que não podia ser pai aos 18 anos, que tinha planos para a vida, que ia fazer vestibular no final do ano. Marina balançou a cabeça. Ele me deu R$ 300 e falou para eu resolver a situação. A palavra resolver ecoou na cozinha como um tapa na cara. Ricardo entendeu exatamente o que Tiago quis dizer e sentiu uma raiva enorme de um cara que nem conhecia. Marina percebeu a expressão dele e continuou falando. Eu fiquei 2 semanas sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir. Minha mãe percebeu que tinha alguma coisa errada e começou a me pressionar para contar o que estava acontecendo. Marina pegou a foto do Gabriel e passou o dedo pelo rostinho dele. Um dia, ela entrou no meu quarto enquanto eu estava vomitando e falou que já sabia de tudo. A mãe de Marina tinha experiência com gravidez e reconheceu os sinais na filha. Quando Marina confirmou que estava esperando um bebê, a reação foi pior do que ela imaginava. A mãe gritou, chorou, falou que Marina tinha destruído a vida da família, que ninguém ia querer se casar com uma menina que teve filho solteira. Meu pai nem olhava na minha cara. Ele falava com minha mãe como se eu não existisse, como se eu fosse um problema que tinha que ser resolvido. Marina limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eles falaram que eu tinha 2 opções. Ou tirava a criança, ou saía de casa e me virava sozinha. Ricardo sentiu o estômago embrulhar ao ouvir aquilo. Ele não conseguia imaginar uma menina de 16 anos tendo que fazer uma escolha dessas. Marina continuou contando que ficou desesperada, que não sabia o que fazer, que não tinha ninguém para conversar. Eu passei noites acordada, olhando para a barriga que ainda nem estava aparecendo, tentando decidir o que ia fazer. Minha mãe marcou consulta num lugar para resolver tudo, mas quando chegou o dia, eu não consegui entrar. Marina sorriu pela primeira vez desde que começou a contar a história. Alguma coisa dentro de mim não deixou. Foi nesse momento que Marina tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não ia tirar o bebê, mas também não tinha como ficar em casa com os pais, tratando ela daquele jeito. Ela juntou algumas roupas, pegou o dinheiro que tinha guardado do trabalho de meio período que fazia aos sábados e saiu de casa sem falar nada para ninguém.
Eu aluguei um quartinho numa pensão no centro da cidade. Era pequeno, sem janela, mas era meu. Marina tomou mais um gole de café. Consegui um emprego como doméstica na casa de uma família. A dona da casa era meio brava, mas quando soube que eu estava grávida e sozinha, ela meio que me adotou. Marina trabalhou durante toda a gravidez, economizando cada centavo que ganhava. A dona da casa, Dona Conceição, deixava ela descansar quando estava se sentindo mal e sempre separava comida extra para ela levar para casa. Foi a única pessoa que tratou Marina com carinho durante aqueles 9 meses. Dona Conceição falava que eu era corajosa, que estava fazendo a coisa certa. Ela perguntava se eu tinha pensado em entregar o bebê para adoção, mas eu sempre falava que não. Marina parou e olhou diretamente para Ricardo. Eu tinha certeza de que ia conseguir criar meu filho sozinha. Eu tinha 16 anos e achava que amor bastava. Marina continuou contando como foram os últimos meses da gravidez. Ela trabalhava até não conseguir mais, economizando cada centavo para comprar as coisas do bebê. Dona Conceição a acompanhou em algumas consultas no posto de saúde, porque Marina não tinha coragem de ir sozinha. Quando eu estava com 8 meses, Dona Conceição sentou comigo na cozinha dela e perguntou se eu tinha certeza de que queria ficar com o bebê. Marina pausou, mexendo no cabo da xícara de café. Ela falou que conhecia um casal que não conseguia ter filhos e que estava procurando uma criança para adotar. E Marina lembrou que ficou brava na hora, falou que jamais ia entregar seu filho para estranhos. Dona Conceição não insistiu, mas deixou claro que a oferta estava de pé se ela mudasse de ideia. Na época, Marina tinha certeza de que nunca ia precisar daquela informação. O Gabriel nasceu numa madrugada de quinta-feira. Eu estava sozinha no quartinho quando começaram as dores. Marina sorriu, lembrando daquele momento. Dona Conceição me levou para o hospital no carro do filho dela. Eu estava morrendo de medo, mas também ansiosa para conhecer meu bebê. O parto foi rápido para uma primeira vez. Gabriel nasceu chorando alto, com bastante cabelo e os olhos bem abertos. Marina contou que quando colocaram ele no colo dela, ela entendeu o que era amor de verdade pela primeira vez na vida. Ele era perfeito, Ricardo. Pequenininho, mas perfeito. Tinha os meus olhos e um jeitinho calmo, como se soubesse que a gente ia ficar bem juntos. Marina pegou outra foto do envelope, uma onde Gabriel estava no colo dela no hospital. Esses foram os dias mais felizes da minha vida. Marina ficou 3 dias internada. Dona Conceição visitou todos os dias, sempre trazendo alguma coisa gostosa para ela comer. No segundo dia, apareceu uma assistente social para conversar sobre a situação de Marina. Uma menina de 16 anos, sozinha, sem família, com um recém-nascido. A mulher foi educada, mas deixou bem claro que ia ser muito difícil para mim criar o Gabriel sozinha. Ela perguntou sobre o pai da criança, sobre minha família, sobre como eu ia sustentar um bebê. Marina suspirou. Todas as perguntas que eu não queria ouvir. Quando Marina teve alta do hospital, voltou para o quartinho da pensão com Gabriel no colo. Ela tinha comprado um berço usado, algumas roupinhas e fraldas com o dinheiro que conseguiu juntar. Por alguns dias tudo parecia possível. Gabriel mamava bem, dormia bastante e Marina se sentia capaz de ser mãe. Mas a realidade começou a bater depois de uma semana. Gabriel chorava muito à noite. Eu não dormia quase nada e o dinheiro estava acabando rapidinho. Marina parou para se recompor. Dona Conceição falou que eu podia voltar a trabalhar e deixar ele com ela durante o dia. Mas eu via que estava sendo um peso. O ponto de virada aconteceu quando Gabriel ficou doente. Ele estava com febre e não parava de chorar. Marina não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro para levar ele no pediatra particular e o posto de saúde estava fechado porque era fim de semana. Eu passei a noite toda acordada, vendo ele chorar, com medo de que fosse alguma coisa grave. Dona Conceição me ajudou, mas eu percebi que não sabia nada sobre cuidar de uma criança doente. Marina limpou os olhos com a manga da blusa. Foi nessa noite que eu entendi que amor não bastava.
Na segunda-feira, Marina levou Gabriel no posto de saúde. Era só uma gripe, nada grave, mas o médico conversou com ela sobre os cuidados com recém-nascidos. Ele perguntou se ela tinha apoio da família, se tinha condições de dar tudo que o bebê precisava. Eu menti para ele, falei que estava tudo bem, mas quando saí de lá, olhando para o Gabriel no meu colo, eu soube que estava mentindo para mim mesma também. Marina balançou a cabeça. Eu amava ele mais que tudo no mundo, mas amor não paga médico, não paga remédio, não ensina como cuidar de uma criança. Foi nessa mesma tarde que Marina procurou Dona Conceição e perguntou sobre o casal que queria adotar uma criança. Dona Conceição ligou na mesma hora para a assistente social que conhecia. Em 2 dias, o casal apareceu para conhecer Gabriel. Eles eram um amor de pessoas. Ele era engenheiro, ela era professora. Tinham tentado ter filhos por anos e não conseguiam. Marina sorriu com tristeza. Quando a mulher pegou o Gabriel no colo, eu vi nos olhos dela o mesmo amor que eu sentia por ele. Bah! Marina passou uma semana convivendo com o casal, observando como eles cuidavam de Gabriel. Eles tinham paciência, conhecimento, condições financeiras, uma casa grande com um quarto todo preparado para uma criança. Tudo o que Marina queria dar para o filho, mas não conseguia. A parte mais difícil foi assinar os papéis. Eu segurei o Gabriel pela última vez, dei beijinho na testa dele e entreguei para a assistente social. Marina começou a chorar de novo. Eu falei para ele que a mamãe amava muito, mas que ele ia ter uma vida melhor com outras pessoas. O casal prometeu que iam cuidar bem dele, que ele ia estudar nas melhores escolas, que nunca ia faltar nada. A assistente social explicou que a adoção era fechada, que Marina não ia ter mais contato com Gabriel, que era melhor assim para todo mundo. Quando eles foram embora com ele, eu desabei. Dona Conceição ficou comigo o resto do dia, me fazendo chá, deixando eu chorar no ombro dela. Marina limpou o nariz com um papel. Ela falava que eu tinha feito a coisa certa, que um dia eu ia entender que foi um ato de amor. Marina voltou para a casa dos pais 2 semanas depois. Eles fizeram de conta que nada tinha acontecido, que ela só tinha saído de casa por uns tempos para pensar na vida. Ninguém falava sobre a gravidez, sobre o bebê, sobre nada do que tinha acontecido. Eu voltei para a escola, terminei o ensino médio, fiz faculdade, arrumei emprego. Por fora, parecia que minha vida tinha voltado ao normal. Marina olhou para Ricardo, mas por dentro eu morria um pouquinho todo dia, pensando no Gabriel, imaginando como ele estava crescendo. Ela contou que por anos teve pesadelos, que acordava de madrugada achando que ouvia choro de bebê, que evitava passar na frente de escolas porque ficava procurando um menino que pudesse ser ele, que todo aniversário dele era um dia de luto silencioso. Eu nunca consegui me perdoar por ter entregado ele, mesmo sabendo que foi a melhor coisa para ele. Uma parte de mim sempre achou que eu era uma mãe covarde. Marina segurou a mão de Ricardo. Por isso eu nunca contei para você. Como é que eu ia explicar que abandonei meu próprio filho? Ricardo apertou a mão dela e olhou nos olhos vermelhos de Marina. Agora ele entendia tudo. O jeito como ela mudava de assunto quando alguém falava de filhos, como ela ficava triste em datas aleatórias que deviam ser importantes para Gabriel, como ela às vezes acordava chorando sem motivo aparente. Você não abandonou ele, Ricardo disse firme. Você deu ele para uma família que podia oferecer o que você não conseguia na época. Isso é amor, Marina, não abandono. Depois de ouvir toda a história de Marina, Ricardo ficou alguns dias processando tudo aquilo. Ele observava ela com outros olhos, notando coisas que nunca tinha percebido antes. Como ela ficava quieta quando passava propaganda de universidade na televisão, como ela parava para olhar qualquer jovem na rua que tivesse mais ou menos a idade que o Gabriel deveria ter agora. Uma semana depois da descoberta, Ricardo estava organizando as contas da casa quando achou algo estranho na gaveta onde Marina guardava os extratos bancários. Eram recibos de transferências bancárias
para uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar. Valores de R$ 500, pagos religiosamente todo mês há quase 2 anos. Marina, ele chamou, mostrando os papéis quando ela chegou do trabalho. O que é essa empresa Investigações São Paulo? Você está pagando eles desde quando? O rosto de Marina ficou vermelho na mesma hora. Ela tentou pegar os recibos da mão dele, mas Ricardo não deixou. Era a mesma expressão de quando ele tinha encontrado as fotos do Gabriel, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa proibida. É um detetive particular, ela confessou baixinho, sentando no sofá com a cabeça baixa. Eu contratei eles para tentar encontrar o Gabriel. Ricardo sentou do lado dela, ainda segurando os recibos. R$ 500 por mês era muito dinheiro para eles, que sempre tiveram que fazer economia em tudo. Ele entendeu por que Marina tinha inventado tantas desculpas para não viajar nos últimos anos, porque ela sempre falava que não precisava comprar roupas novas. Faz 2 anos que você está procurando ele? Ricardo perguntou. Marina assentiu com a cabeça. Eu não aguentava mais viver sem saber se ele estava bem, se estava vivo, se era feliz. Eu sei que foi errado gastar esse dinheiro sem te contar, mas eu precisava tentar. Ela foi até o quarto e voltou com uma pasta azul que Ricardo nunca tinha visto. Dentro tinha um monte de papéis, fotos, anotações escritas à mão. Marina abriu a pasta na mesa da sala e começou a mostrar para ele tudo que o detetive tinha descoberto. O Gabriel tem 23 anos agora. O nome dele continua sendo Gabriel, mas o sobrenome mudou para Silva quando ele foi adotado. Marina mostrou uma fotocópia da certidão de nascimento atualizada. Os pais adotivos se chamam Roberto e Sandra Silva. Ricardo olhou para os papéis e viu que tinha muito mais informação do que ele imaginava. O detetive tinha conseguido descobrir que a família Silva morava num bairro de classe média na zona oeste de São Paulo. Roberto trabalhava numa empresa de engenharia, Sandra dava aulas numa escola particular. Eles criaram o Gabriel como filho único. Ele estudou em escolas boas, fez curso de inglês, teve uma infância estável. Marina sorriu lendo aquelas informações. Tudo o que eu queria que ele tivesse. Tinha mais coisa na pasta. O detetive descobriu que Gabriel tinha se formado em enfermagem numa faculdade particular 2 anos atrás. Conseguiu o primeiro emprego num hospital público no centro da cidade, trabalhava no setor de emergência, estava solteiro, morava sozinho num apartamento pequeno perto do hospital. Ele tem o mesmo emprego há 2 anos. Os colegas de trabalho falam que ele é dedicado, que cuida bem dos pacientes, que é querido por todo mundo. Marina mostrou umas anotações do detetive. Ele gosta de jogar futebol no fim de semana. Tem um grupo de amigos da faculdade. Ricardo ficou impressionado com o nível de detalhe das informações. O detetive tinha até conseguido uma foto recente do Gabriel saindo do hospital depois do plantão. Era um rapaz alto, magro, com os mesmos olhos da Marina. Usava o uniforme de enfermeiro e tinha uma expressão séria, concentrada. Olha essa foto, Marina disse, segurando o papel com as mãos tremendo. Ele é igualzinho a mim quando eu tinha a idade dele. O mesmo jeito de andar, a mesma testa franzida quando está pensando. Nas anotações do detetive tinha mais detalhes sobre a rotina do Gabriel. Ele saía de casa sempre no mesmo horário, pegava o metrô para ir trabalhar, almoçava na cantina do hospital, voltava para casa direto depois do expediente. Nos finais de semana, encontrava os amigos para jogar bola num campo perto da casa dos pais adotivos. O detetive falou que seria fácil organizar um encontro casual, Marina explicou. Ele sugeriu que eu aparecesse no hospital, fingindo ser uma paciente, ou que eu fosse no campo onde ele joga futebol. Mas Marina nunca teve coragem de fazer isso. Por 2 anos, ela pagou o detetive para acompanhar a vida do Gabriel à distância, sabendo onde ele estava, o que fazia, como vivia, mas sem coragem de se aproximar. Eu tenho medo, Ricardo. Medo de aparecer na vida dele e estragar tudo. Marina fechou a pasta.
Ele tem uma família, uma vida estável. E se ele não quiser me conhecer? E se ele ficar com raiva de mim? Ricardo entendeu o dilema dela. Durante 23 anos, Gabriel cresceu acreditando que Roberto e Sandra eram seus únicos pais. Ele sabia que era adotado, mas isso não significava que queria conhecer a mãe biológica. O detetive conversou com algumas pessoas que conhecem ele? Ricardo perguntou. Marina mostrou mais anotações da pasta. O detetive tinha conseguido informações através de colegas de trabalho do Gabriel, sem levantar suspeitas. Descobriu que Gabriel sabia da adoção desde pequeno, que os pais sempre foram honestos sobre isso com ele. Uma colega de trabalho comentou que ele às vezes perguntava como seria conhecer a mãe biológica. Marina leu das anotações, mas também falou que ele tinha medo de magoar os pais adotivos procurando por ela. Essa informação mudou tudo para Marina. Saber que Gabriel também pensava nela, que também tinha curiosidade sobre a mãe biológica, fez ela perceber que talvez não fosse a única sofrendo com aquela separação. O detetive descobriu mais alguma coisa sobre a família que adotou ele? Ricardo quis saber. Marina virou algumas páginas da pasta. Roberto e Sandra Silva eram um casal sem histórico de problemas, sem vícios, sem dívidas. Criaram Gabriel com amor. Deram boa educação, apoiaram a escolha da profissão dele, continuavam próximos, mesmo depois que ele saiu de casa. Eles fizeram exatamente o que eu esperava que fizessem, Marina disse. Deram para o Gabriel tudo o que eu não conseguia dar na época. Tinha também informações sobre a personalidade do Gabriel. Os colegas de trabalho descreviam ele como uma pessoa séria, responsável, que se dedicava muito ao trabalho. Gostava de ajudar os outros, por isso tinha escolhido ser enfermeiro. Era tímido para relacionamentos, mas carinhoso com os amigos próximos. Ele é vegetariano, gosta de ler livros de ficção científica, assiste filmes antigos nos fins de semana. Marina leu mais detalhes. Tem um gato chamado Félix e uma planta que ele cuida como se fosse um filho. Cada detalhe sobre a vida do Gabriel fazia Marina sorrir e chorar ao mesmo tempo. Ela estava conhecendo o filho através de relatórios de detetive, descobrindo como ele era sem nunca ter trocado uma palavra com ele. O que você quer fazer com essas informações? Ricardo perguntou. Marina ficou em silêncio por um tempo, olhando para a foto do Gabriel. Eu não sei. Por 2 anos eu paguei para saber sobre ele, mas nunca pensei no que ia fazer quando chegasse a hora de decidir. Ricardo pegou a pasta e começou a folhear os relatórios. Tinha endereço da casa do Gabriel, endereço do trabalho, horários da rotina dele, toda a informação necessária para organizar um encontro. Mas ele via que Marina estava paralisada pelo medo. E se a gente começasse devagar? Ricardo sugeriu. Não precisa aparecer na frente dele do nada. A gente pode tentar entrar em contato de outra forma primeiro. Marina olhou para ele sem entender. Ricardo mostrou uma anotação sobre as redes sociais do Gabriel. O detetive tinha descoberto o perfil dele no Instagram, mas não tinha conseguido muito conteúdo porque a conta era privada. A gente pode tentar mandar uma mensagem para ele, Ricardo explicou, sem se identificar no começo, só para ver como ele reage à ideia de conhecer a mãe biológica. A sugestão fez os olhos de Marina brilharem pela primeira vez em semanas. Era uma forma de contato que não ia expor ela completamente, que deixava uma porta de saída, se Gabriel não quisesse conversar. Você acha que ele ia responder? Marina perguntou. Só tem um jeito de descobrir. Marina pegou o celular e digitou o nome de usuário do Gabriel no Instagram. A foto do perfil mostrava ele sorrindo, usando uma camisa do time do coração. Tinha poucos seguidores, a maioria amigos e colegas de trabalho. Eu não sei o que escrever, Marina disse, olhando para a tela do celular. Escreve do coração, igual você fez naquelas cartas que nunca mandou. Marina respirou fundo e começou a digitar. Apagou e reescreveu várias vezes, até encontrar as palavras certas. Uma mensagem simples, direta,
mas cheia de 23 anos de saudade. Marina ficou 3 dias olhando para o perfil do Gabriel no Instagram, sem coragem de mandar a mensagem. Ela escreveu e apagou dezenas de vezes, sempre achando que as palavras não estavam certas, que ia soar muito desesperada ou muito fria. Ricardo tentava encorajar ela, mas respeitava o tempo que ela precisava para tomar coragem. Na quinta-feira à noite, Marina finalmente apertou o botão de enviar. A mensagem era simples. Oi, Gabriel. Eu gostaria muito de conversar com você sobre algo importante. Você tem alguns minutos? Depois de mandar, ela jogou o celular no sofá e foi para a cozinha fazer um chá, as mãos tremendo de nervosismo. Pronto, mandei? Ela gritou para Ricardo, que estava no banho. Agora não tem mais volta. O celular ficou em silêncio pelo resto da noite. Marina mal conseguiu dormir, acordando a cada barulho, achando que era notificação de resposta. Ricardo ficou acordado com ela, fazendo companhia, dizendo que Gabriel provavelmente só ia ver a mensagem no dia seguinte. Na sexta-feira de manhã, Marina acordou antes do despertador e correu para pegar o celular. Nada. Gabriel não tinha visualizado a mensagem ainda. Ela passou o dia inteiro no trabalho distraída, checando o telefone a cada 5 minutos. Às 4 da tarde, apareceu a notificação que Marina estava esperando. Gabriel tinha visualizado a mensagem. O coração dela disparou, mas ele não respondeu na hora. Passou mais 1 hora em silêncio. Marina começou a achar que ele não ia responder, que tinha ignorado a mensagem de propósito. Às 5:30 da tarde, o celular vibrou. Gabriel tinha respondido. Oi, boa tarde. Quem é você? Como conseguiu meu contato? Marina mostrou a resposta para Ricardo assim que ele chegou do trabalho. Eles ficaram ali parados na sala, olhando para a mensagem como se fosse a coisa mais importante do mundo. O que eu respondo agora? Marina perguntou. A verdade, mas devagar, Ricardo sugeriu. Marina digitou. Meu nome é Marina. É uma conversa um pouco delicada. Prefiro explicar melhor se você tiver interesse em saber. A resposta do Gabriel veio mais rápido dessa vez. Marina, como? Você me conhece de onde? Marina respirou fundo antes de digitar a próxima mensagem. Era um momento de verdade. Não tinha mais como voltar atrás. Marina Cristina Santos. Eu acho que você pode ser meu filho. E o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Gabriel visualizou a mensagem imediatamente, mas não respondeu. Marina ficou olhando para a tela do celular como se pudesse fazer uma resposta aparecer pela força do pensamento. Passaram-se 20 minutos que pareceram 20 horas. Marina começou a se arrepender de ter mandado aquela mensagem, achando que tinha sido muito direta, muito abrupta. Talvez devesse ter preparado melhor o terreno antes de soltar uma bomba daquelas. Quando Gabriel finalmente respondeu, Marina quase derrubou o celular. Você é minha mãe biológica? Sim, Marina digitou com os dedos tremendo. Se você nasceu em 12 de março de 2001, em São Paulo, e foi adotado quando era bebê. Nossa, Gabriel respondeu, eu não esperava isso. Nunca pensei que você fosse me procurar. Marina sentiu o coração se acalmar um pouco ao perceber que Gabriel não parecia bravo ou assustado, mais surpreso do que qualquer outra coisa. Ela digitou, eu sei que deve ser um choque. Não precisa responder nada agora se não quiser. Não, está tudo bem. Eu sempre tive curiosidade sobre você. Gabriel respondeu. Meus pais sempre falaram que você era muito nova quando me teve, que foi uma situação difícil. Marina sorriu lendo aquela mensagem. Roberto e Sandra tinham explicado a situação de forma respeitosa, sem demonizar ela ou fazer Gabriel sentir que tinha sido abandonado. Ela digitou. Eles falaram a verdade. Eu tinha 16 anos e não tinha condições de criar você na época. Eu entendo. Meus pais sempre me explicaram isso. Gabriel escreveu. Você quer conversar por aqui mesmo ou prefere outro jeito? Marina olhou para Ricardo, que estava acompanhando toda a conversa por cima do ombro dela. Ele fez sinal para ela aceitar que Gabriel estava sendo receptivo.
Podemos conversar por aqui se você estiver à vontade. Marina digitou. Ou posso te passar meu número de telefone. Pode passar o número. Acho melhor conversar por chamada de voz. Marina passou o número e em 5 minutos o telefone tocou. Ela olhou para Ricardo, pedindo força com os olhos, e atendeu. Alô? A voz do Gabriel era grave, meio rouca, como a do pai biológico que Marina lembrava. Oi, Gabriel. Aqui é a Marina, ela respondeu, a voz saindo meio engasgada de emoção. Oi, Marina. Nossa, que estranho falar com você depois de todos esses anos. Marina começou a chorar só de ouvir a voz do filho. Era um choro silencioso, de alívio, de felicidade, de 23 anos de saudade se manifestando de uma vez só. Eu sei que deve ser estranho mesmo. Para mim também é. Marina conseguiu falar. Você está bem? Teve uma boa infância? Tive sim. Meus pais são pessoas maravilhosas. Me deram tudo que eu podia querer. Gabriel pausou. E você? Como está sua vida? Marina contou um pouco sobre ela, que trabalhava numa empresa de contabilidade, que morava com um namorado, que sempre pensou nele todos esses anos. Gabriel ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas básicas. Posso te perguntar por que você me procurou agora? Gabriel quis saber. Marina explicou que sempre quis procurar ele, mas tinha medo da reação, medo de atrapalhar a vida dele. Contou que contraiu um detetive para saber se ele estava bem, mas que nunca teve coragem de fazer contato até agora. Você me acompanhou todos esses anos? Gabriel perguntou, e Marina percebeu uma mudança no tom da voz dele. Não exatamente acompanhar. Só queria saber se você estava bem, se tinha uma vida boa. Marina se apressou a explicar. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu precisava ter certeza de que você estava feliz. Gabriel ficou em silêncio por um tempo. Marina começou a ficar nervosa, achando que ele tinha ficado incomodado com a informação sobre o detetive. Não estou incomodado, Gabriel disse como se estivesse lendo os pensamentos dela. Na verdade, é até reconfortante saber que você se importava comigo todos esses anos. Nathan. A conversa durou quase 2 horas. Gabriel contou sobre o trabalho dele no hospital, sobre como gostava de cuidar das pessoas, sobre os planos que tinha para o futuro. Marina ouviu cada palavra como se fosse música, conhecendo finalmente a personalidade do filho que tinha entregado para a adoção. Você quer me conhecer pessoalmente? Gabriel perguntou no final da conversa. Marina sentiu o coração disparar. Era a pergunta que ela mais queria ouvir, mas também a que mais a assustava. Muito. Mas só se você quiser também, Marina respondeu. Eu quero sim. Sempre tive curiosidade sobre como você era, se eu puxei alguma coisa de você. Gabriel riu baixinho. Meus amigos sempre falam que eu tenho umas manias estranhas que não puxei dos meus pais. Eles combinaram de se encontrar no sábado seguinte numa cafeteria no centro da cidade. Um lugar público, neutro, onde os dois pudessem se sentir à vontade. Gabriel sugeriu o horário da tarde, depois que ele saísse do plantão no hospital. Marina, Gabriel chamou antes de desligar. Digo. Obrigado por ter me procurado. Eu não sabia que precisava dessa conversa até ela acontecer. Marina desligou o telefone chorando, mas dessa vez era choro de felicidade. Ricardo a abraçou e ficaram ali no sofá da sala, comemorando em silêncio aquele primeiro contato que tinha dado certo. Nos dias que se seguiram até o sábado, Marina mal conseguiu se concentrar em qualquer coisa. Ela mudou de roupa 3 vezes na sexta-feira à noite, testando qual combinação ficava melhor para o encontro. Ricardo sugeriu algo simples, casual, que não parecesse que ela estava tentando impressionar. E se ele não gostar de mim? Marina perguntou na manhã de sábado, arrumando o cabelo pela 10ª vez. Ele já gosta de você, não teria aceite se encontrar se não gostasse. Ricardo a tranquilizou. Marina saiu de casa 2 horas antes do horário marcado. Chegou na cafeteria e ficou sentada numa mesa do fundo, onde conseguia ver todo mundo que entrava. Pediu um café e ficou mexendo na xícara, nervosa demais para beber.
Às 3 da tarde, em ponto, Gabriel entrou na cafeteria. Marina o reconheceu imediatamente, mesmo ele estando de roupas casuais em vez do uniforme de enfermeiro das fotos do detetive. Ele olhou em volta, procurando por ela, e quando seus olhos se encontraram, ambos sorriram ao mesmo tempo. Gabriel se aproximou da mesa e parou na frente dela. Marina se levantou, sem saber se devia cumprimentar com um aperto de mão, um abraço ou apenas acenar. Gabriel resolveu a situação abrindo os braços para um abraço. Você é igualzinha às fotos que eu imaginava que existissem, Gabriel disse, se afastando para olhar bem para ela. E você é exatamente como eu imaginei que seria, Marina respondeu, os olhos já marejados de lágrimas. Eles se sentaram um de frente para o outro e ficaram alguns segundos só se olhando, como se estivessem tentando memorizar cada detalhe do rosto um do outro. Então, Gabriel disse sorrindo, vamos nos conhecer direito? Gabriel se sentou na cadeira em frente a Marina, e ela pode ver de perto todos os detalhes do rosto dele. Os olhos eram igualzinhos aos dela, a mesma cor, a mesma forma meio amendoada. O formato do nariz também era parecido, e ele tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, que Marina ficou curiosa para saber como tinha acontecido. Desculpa se eu ficar te encarando muito, Gabriel disse sorrindo meio sem graça. É que é muito estranho ver alguém que tem a minha cara, sabe? Meus pais adotivos são loiros, de olhos claros. Eu sempre me senti meio deslocado nas fotos de família. Marina riu, entendendo exatamente o que ele quis dizer. Eu fico imaginando como você era quando criança. Se era sapeca, se dava trabalho para os seus pais. Minha mãe sempre fala que eu era muito quieto, muito certinho. Nunca dei trabalho, nunca fugi da escola, nunca briguei com ninguém. Gabriel mexeu no açúcar do café. Talvez eu tentasse ser o filho perfeito para compensar o fato de ser adotado, sabe? Essa frase partiu o coração de Marina. Pensar que Gabriel cresceu, sentindo que precisava ser perfeito para merecer o amor dos pais adotivos, a fez se sentir culpada de uma forma nova. Ela segurou a vontade de chorar e tentou manter a conversa leve. E a cicatriz na sobrancelha? Como foi que aconteceu? Marina perguntou, tocando a própria sobrancelha no mesmo lugar. Gabriel passou a mão pela cicatriz e sorriu. Eu tinha uns 5 anos e estava aprendendo a andar de bicicleta. Meu pai estava segurando a bike, mas eu pedi para ele soltar porque achava que já conseguia sozinho. Óbvio que não conseguia e voei direto numa árvore. Marina imaginou Gabriel criança, todo machucado, sendo cuidado por Roberto e Sandra. Uma parte dela ficou grata por ele ter tido pais que cuidaram bem dele, mas outra parte doía por não ter estado lá para dar beijinho no machucado. Minha mãe ficou desesperada com o sangue. Gabriel continuou. Meu pai teve que me levar correndo para o hospital. Levei 3 pontos, mas não chorei nenhuma vez. O médico falou que eu era muito corajoso para uma criança pequena. Você sempre foi corajoso? Marina perguntou. Gabriel pensou um pouco antes de responder. Acho que sim. Ou talvez eu só aprendesse a não demonstrar medo muito cedo. Criança adotada meio que desenvolve uns mecanismos, sabe? A gente não quer preocupar os pais, não quer parecer que está sofrendo. E Marina percebeu que Gabriel estava sendo muito honesto sobre os sentimentos dele, e isso a encorajou a ser honesta também. Eu sempre tive medo de que você me odiasse quando descobrisse que eu existia. Medo de que pensasse que eu te abandonei porque não te amava. Nunca pensei isso, Gabriel respondeu na hora. Meus pais sempre me explicaram que você era muito nova, que não tinha condições de me criar. Eles falavam que você me amava tanto, que quis o melhor para mim, mesmo que isso significasse me entregar para outra família. Essa resposta trouxe um alívio enorme para Marina. Roberto e Sandra tinham honrado a promessa que fizeram no dia da adoção, de criar Gabriel com amor e sem ressentimento em relação à mãe biológica. Seus pais sabem que você está aqui hoje? Marina perguntou de repente preocupada com a reação deles. Gabriel balançou a cabeça. Não contei ainda. Queria te conhecer primeiro, ver como eu me sentia com tudo isso.
Mas eu vou contar para eles, claro. A gente não tem segredos. Marina ficou feliz em saber que Gabriel tinha uma relação aberta com os pais adotivos, mas também ficou um pouco nervosa pensando na reação deles. Será que iam ficar incomodados com ela, aparecendo na vida do Gabriel depois de tantos anos? Eles não vão ficar chateados? Marina quis saber. Não acredito que vão. Eles sempre falaram que se um dia você aparecesse, ou se eu quisesse te procurar, eles me apoiariam. Gabriel tomou um gole do café. Meus pais são pessoas muito seguras do amor deles por mim. Eles sabem que conhecer você não muda nada do que a gente construiu juntos. A conversa foi fluindo naturalmente. Gabriel contou sobre a faculdade de enfermagem, sobre como descobriu que queria trabalhar na área da saúde. Marina contou sobre o trabalho dela, sobre como conheceu Ricardo, sobre os planos que tinham para o futuro. Você tem outros filhos? Gabriel perguntou, e Marina percebeu uma pontinha de ansiedade na pergunta. Não, você é meu único filho, Marina respondeu. Ricardo e eu já conversamos sobre ter filhos, mas sempre ficou um plano para o futuro. Gabriel pareceu aliviado com a resposta. E ele sabe sobre mim, sobre você estar aqui hoje? Marina sorriu. Ele foi quem me encorajou a te procurar. Na verdade, foi ele quem me sugeriu mandar mensagem para você no Instagram. Eu estava com muito medo de fazer contato. Ele parece ser uma boa pessoa. É sim. Você gostaria de conhecer ele algum dia? Marina perguntou esperançosa. Gabriel pensou um pouco. Talvez. Vamos ver como as coisas vão evoluindo entre a gente primeiro. É muita coisa nova de uma vez só. Marina entendeu perfeitamente. Ela também estava sentindo que era muita informação, muita emoção para processar de uma vez. Estava feliz, ansiosa, nervosa e aliviada tudo ao mesmo tempo. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Gabriel disse, mexendo no guardanapo. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você sofreu muito depois que me entregou para a adoção? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela ficou alguns segundos em silêncio, tentando decidir o quanto de verdade deveria contar para ele. Muito, ela respondeu baixinho. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, mas eu nunca me arrependi da decisão, porque eu sabia que era o melhor para você. Gabriel baixou os olhos. Eu sempre me perguntei se você pensava em mim, se lembrava do meu aniversário, se ficava triste às vezes por causa de mim. Todos os dias, Marina confessou. Não passou um dia sequer em 23 anos que eu não tenha pensado em você. Todo dia, 12 de março, eu fico meio deprimida, mesmo sem ninguém entender por quê. Gabriel olhou para ela com os olhos marejados. Eu sempre fico meio estranho no meu aniversário também. Meus pais fazem festa, me dão presentes, mas eu sempre fico pensando se em algum lugar você está lembrando que é o dia que eu nasci. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, processando a emoção daquele momento. Marina percebeu que Gabriel estava sendo muito maduro com toda aquela situação, muito mais do que ela imaginava que conseguiria ser se estivesse no lugar dele. Gabriel, eu preciso te falar uma coisa, Marina disse, reunindo coragem. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu contraí um detetive para acompanhar sua vida nos últimos 2 anos. Gabriel levantou as sobrancelhas, surpreso. Sério? Eu precisava saber se você estava bem, se tinha uma vida boa. Eu não conseguia mais viver sem saber nada sobre você. Marina se apressou a explicar. Ele nunca se aproximou de você, nem nada. Só coletava informações básicas sobre seu trabalho, sua rotina. Gabriel ficou pensativo por um momento. Que tipo de informação? Marina hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. Eu sei que você trabalha no Hospital São Paulo, que mora sozinho no apartamento perto do hospital, que joga futebol com os amigos nos fins de semana. Sei que você é vegetariano e que tem um gato. Nossa, Gabriel disse, mas não parecia bravo. Você realmente me acompanhou de longe todos esses anos. Você está chateado?
Marina perguntou preocupada. Gabriel balançou a cabeça. Não. Na verdade, é meio reconfortante saber que você se importava tanto assim comigo. Eu sempre achei que talvez você tivesse me esquecido depois da adoção. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nunca, Gabriel. Nunca te esqueci nem por um segundo. Você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida, mesmo não estando nela. Gabriel esticou a mão por cima da mesa e tocou a mão de Marina. Foi o primeiro toque físico entre eles desde aquele dia no hospital, 23 anos atrás. Marina sentiu uma emoção tão forte que precisou segurar a respiração para não começar a soluçar ali mesmo. Eu sempre sonhei com esse momento, Gabriel disse, segurando a mão dela. Desde pequeno eu imaginava como seria te conhecer, como você seria, se você se lembraria de mim. E agora que você me conheceu, o que achou? Marina perguntou meio sem graça. Gabriel sorriu. Você é exatamente como eu imaginava. Carinhosa, preocupada, um pouco insegura, mas muito forte. Eu entendo por que você tomou a decisão que tomou quando eu nasci. A conversa na cafeteria se estendeu por mais de 3 horas. Gabriel contou sobre a infância dele, sobre como descobriu que queria ser enfermeiro, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Marina ouviu cada palavra como se fosse música, conhecendo finalmente o homem que seu filho tinha se tornado. Sabe o que mais me impressiona em você? Marina disse, observando Gabriel falar sobre o trabalho no hospital. É como você escolheu uma profissão de cuidar das pessoas. Mesmo sendo criado por pais adotivos maravilhosos, você desenvolveu essa necessidade de cuidar dos outros. Gabriel sorriu. Minha mãe sempre fala isso, que desde pequeno eu tinha essa coisa de querer ajudar todo mundo. Se alguém estava triste na escola, eu ia consolar. Se algum amigo estava doente, eu ficava preocupado. Talvez seja uma coisa de família, Marina disse. Eu também sempre fui assim. No trabalho, sou aquela pessoa que todo mundo procura quando está com problema. Gabriel pareceu gostar de descobrir essa semelhança entre eles. Que outras coisas você acha que a gente tem em comum? Marina observou Gabriel mais atentamente. O jeito de mexer no cabelo quando está nervoso. Você fez isso umas 5 vezes desde que chegou aqui. Gabriel riu e passou a mão no cabelo imediatamente. Nossa, é verdade. E você também fez isso algumas vezes. Eles começaram a reparar em outros detalhes. Os dois tinham o hábito de dobrar o guardanapo em quadradinhos quando estavam conversando. Os dois mexiam no açúcar do café, mesmo não colocando açúcar. Os dois tinham o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estavam ouvindo alguém falar. É impressionante como a genética funciona, Gabriel comentou. Mesmo sendo criado por outras pessoas, eu desenvolvi alguns hábitos que são seus. Marina se emocionou, percebendo essas conexões. Durante 23 anos, ela se perguntou se Gabriel tinha alguma coisa dela, se existia algum vínculo além do sangue. Descobrir que sim, que eles compartilhavam pequenos gestos e manias, a fez sentir que realmente eram mãe e filho. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Marina disse, hesitante. Claro. Você gostaria de ter contato comigo daqui para frente? Ou prefere que esse encontro seja só para matar a curiosidade e cada um seguir sua vida? Gabriel ficou sério de repente. Marina percebeu que era uma pergunta que ele também estava se fazendo, mas talvez não tivesse coragem de verbalizar. Eu gostaria muito de ter contato com você, Gabriel respondeu, mas vou ser honesto. Eu não sei bem como isso funcionaria. Eu tenho uma família, você tem sua vida. Como a gente encaixa isso tudo? Marina entendeu a preocupação dele. Ela também não sabia como seria, que tipo de relacionamento eles poderiam construir depois de tantos anos separados. A gente pode ir devagar, Marina sugeriu. Sem pressão, sem expectativas muito grandes, só conhecendo um ao outro aos poucos. Gabriel assentiu. Eu adoraria isso. Talvez a gente possa se falar por mensagem, se encontrar de vez em quando para conversar. E seus pais?
Como você acha que eles vão reagir quando souberem que a gente se encontrou? Gabriel pensou um pouco. Eles vão ficar curiosos, com certeza. Minha mãe, principalmente. Ela sempre disse que gostaria de conhecer você um dia, para te agradecer por ter me dado a vida. Essa informação surpreendeu Marina. Ela sempre imaginou que os pais adotivos de Gabriel teriam algum ressentimento em relação a ela, ou pelo menos desconforto. Ela realmente disse isso várias vezes. Ela fala que você foi muito corajosa por ter me tido tão nova e muito generosa por ter me dado para uma família que podia cuidar melhor de mim. Gabriel sorriu. Minha mãe não tem ciúme de você. Ela sempre soube que você era importante na minha história. Marina começou a chorar de novo, mas dessa vez era choro de gratidão. Saber que Sandra não via ela como uma ameaça, mas como parte importante da vida de Gabriel, tirou um peso enorme das costas dela. Eu gostaria muito de conhecer seus pais algum dia, Marina disse, para agradecer eles por terem cuidado tão bem de você. Tenho certeza de que eles vão querer te conhecer também, mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Se eles combinaram de trocar números de telefone e manter contato por mensagem. Gabriel sugeriu que se encontrassem novamente na semana seguinte, talvez para almoçar num lugar mais tranquilo, onde pudessem conversar melhor. Marina, Gabriel disse quando já estavam se preparando para ir embora. Obrigado por ter me procurado. Eu não sabia que precisava disso até acontecer. Marina se levantou e abraçou Gabriel novamente. Dessa vez, ela segurou ele um pouco mais tempo, tentando gravar na memória a sensação de ter o filho nos braços depois de 23 anos. Obrigada você por ter me recebido tão bem. Eu estava morrendo de medo de que você não quisesse me conhecer. Gabriel se afastou e olhou nos olhos dela. Você é minha mãe. Claro que eu queria te conhecer. Eles saíram da cafeteria juntos e se despediram na porta. Gabriel deu mais um abraço em Marina e prometeu mandar mensagem quando chegasse em casa. Marina ficou ali parada na calçada, vendo Gabriel se afastar, até ele desaparecer no meio da multidão. Quando chegou em casa, Ricardo estava ansioso esperando notícias. Ele viu Marina entrando com os olhos vermelhos de tanto chorar e ficou preocupado. Como foi? Aconteceu alguma coisa ruim? Ricardo perguntou. Marina se jogou nos braços dele e começou a chorar de novo. Foi perfeito, Ricardo. Ele é tudo que eu sonhei que seria. Carinhoso, inteligente, maduro. Ele não me odeia. Ricardo a abraçou e ficou ouvindo Marina contar todos os detalhes do encontro. Como Gabriel era parecido fisicamente com ela, como ele tinha sido receptivo, como os pais adotivos tinham criado ele com amor e sem ressentimento em relação à mãe biológica. E agora, vocês vão se ver de novo? Ricardo quis saber. Vamos sim. Devagar, sem pressão, mas vamos construir uma relação. Marina sorriu por entre as lágrimas. Ele quer me conhecer melhor, Ricardo. Depois de todos esses anos, meu filho quer me conhecer. Naquela noite, Marina recebeu uma mensagem de Gabriel. Marina, cheguei bem em casa. Obrigado pela tarde maravilhosa. Estou ansioso para nosso próximo encontro. Boa noite. Marina mostrou a mensagem para Ricardo e respondeu. Eu também adorei te conhecer, Gabriel. Que você tenha uma boa noite. Até breve. Depois de enviar a mensagem, Marina foi até o quarto e pegou a pasta azul com todas as informações que o detetive tinha coletado sobre Gabriel. Ela não precisava mais daquilo. Agora ela ia conhecer o filho através de conversas reais, de encontros verdadeiros, de uma relação construída com amor e paciência. Marina guardou a pasta numa gaveta e pegou as cartas que escreveu para Gabriel todos esses anos. Eram dezenas de cartas, uma para cada aniversário, contando sobre a vida dela, falando sobre a saudade, pedindo perdão. Talvez um dia ela mostrasse essas cartas para ele, quando a relação deles estivesse mais solidificada. Na semana seguinte, Marina e Gabriel se encontraram para almoçar. Dessa vez, a conversa foi mais relaxada, menos carregada de emoção. Gabriel contou sobre os colegas de trabalho,
Marina falou sobre Ricardo e sobre os planos deles. Gabriel disse que tinha contado para os pais sobre o encontro com Marina. A reação foi exatamente como ele esperava: curiosidade, apoio e vontade de conhecer ela também. Minha mãe falou que quando você se sentir pronta, gostaria muito de te conhecer, Gabriel disse, mas sem pressa nenhuma. Ela entende que é uma situação delicada. Marina ficou emocionada com a generosidade de Sandra. Eu também gostaria muito de conhecer ela, e seu pai também. 2 meses depois do primeiro encontro, Marina conheceu Roberto e Sandra. Foi um almoço na casa deles, com Gabriel servindo de ponte entre as duas famílias. Marina levou Ricardo junto, e eles passaram uma tarde maravilhosa conversando, conhecendo um ao outro, compartilhando histórias sobre Gabriel. Sandra abraçou Marina no final da tarde e disse: "Obrigada por ter dado ele pra gente. Você nos deu o maior presente das nossas vidas." Marina respondeu: "Obrigada a vocês por terem cuidado tão bem dele. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso." E 6 meses depois do primeiro encontro, Marina, Ricardo, Gabriel, Roberto e Sandra já tinham uma rotina de se encontrar uma vez por mês para almoçar juntos. Gabriel também visitava Marina e Ricardo de vez em quando, e às vezes eles iam assistir os jogos de futebol dele no fim de semana. Marina nunca tentou ocupar o lugar de Sandra como mãe de Gabriel. Sandra era e sempre seria a mãe dele. Mas ela encontrou seu próprio lugar na vida do filho, como amiga, como confidente, como alguém que o amava incondicionalmente e estava feliz por ele existir. Gabriel, por sua vez, ganhou uma família estendida. Continuou tendo Roberto e Sandra como pais, mas agora também tinha Marina como uma figura materna adicional, e Ricardo como um amigo mais velho que sempre estava disposto a ajudar. No primeiro aniversário de Gabriel, depois que se reencontraram, Marina finalmente pôde comemorar a data abertamente. Ela comprou um presente para ele, escreveu um cartão, participou da festa que Roberto e Sandra organizaram. Naquela noite, quando Gabriel estava indo embora, ele abraçou Marina e sussurrou no ouvido dela: "Obrigado por ter me procurado. Minha vida ficou completa depois que você voltou." Marina sorriu, com o coração cheio de paz. Depois de 24 anos carregando a dor da separação, ela finalmente tinha encontrado o perdão de si mesma e a certeza de que tinha tomado a decisão certa. Gabriel estava bem, era feliz, e agora ela podia fazer parte da vida dele de uma forma saudável e amorosa.